Eliezer. E sempre que convidado eu for para estar aqui, farei todo o esforço para poder estar com vocês. Porque estar aqui para mim não é um sacrifício. Não são os mais de 200 quilômetros que nos separam, ou mesmo as minhas debilidades, como uma crise de hernia de disco, né? Isso soa como sacrifício. Não, o prazer de estar aqui atenua o sacrifício. O prazer de estar com vocês é bem maior. E quero louvar a Deus, como estava dizendo, pela iniciativa de efetivar em 2022 a 4ª edição da EBOM. Isso significa dizer que a liderança que Deus levantou para conduzi-los está comprometida com a Bíblia, com os ensinamentos da palavra de Deus, porque em muitas igrejas não se tem nenhum incentivo para fazer o povo vir dias sequenciados ou intercalados, como está acontecendo já há algum tempo aqui, todas as terças-feiras de um determinado mês do ano, e onde se estuda temas importantes. A edição dessa 4ª EBOM fala sobre a pós-modernidade, fala sobre a meditação bíblica, fala sobre jejum, fala sobre oração. São todos temas relacionados à vida cristã. E este é o conteúdo que vocês têm acesso por meio desta revista bem elaborada por um dos oradores, pastor Renato Rubim. Serão 4. E eu estava meditando, ainda que eu não pretenda ficar fazendo a leitura, né? Eu quero já trazer a interpretação e a aplicação de tudo aquilo que eu absorvi a partir da minha reflexão em torno deste conteúdo. Estamos vivendo na era da pós-modernidade. Antes, porém, do século XV ao século XIX, o mundo conheceu a modernidade, era assim chamada, nesse período do século XV ao XIX, onde o cientificismo, onde a ciência era um Deus, tudo em nome da ciência, louvores à ciência, tudo tem que ter comprovação científica. E depois, o século XX e XXI, estamos vivendo na era da pós-modernidade, que é nada mais do que pós-verdade. Não se precisa mais nenhum respaldo científico, nenhuma comprovação comprobatória. A verdade bíblica foi relativizada, ela já não é mais a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E onde a palavra de Deus, então, é nesse texto, naquele, então tudo se tornou relativo, pueril, e tem havido a banalização dos valores cristãos, a negação de princípios, e o mundo está como está, em que a verdade é a verdade de cada um, tem que se respeitar a forma de pensar, a ideologia, tudo em pé de igualdade, nada inferior à palavra de Deus. E com isto tem havido os afrouxamentos da moral, dos bons costumes,
dos valores éticos, dos princípios cristãos. A família tem sido atacada, a palavra de Deus tem sido violentada, e existem pastores, líderes que são liberais, que acreditam que a Bíblia tem que ser atualizada. Existem Bíblias a gosto de muitos, inclusive a Bíblia LGBTI, que suprimiu todos os textos que falam contra a homossexualidade, que cada um tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo, só tem que esse corpo nos foi emprestado, este corpo é templo do Espírito Santo, não é nosso. Nós estamos aqui utilizando enquanto Deus permitir a gente viver, e a gente deve viver para a glória de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o homem vive para a sua glória. O homem sem Deus, o homem que não se baseia na palavra, mas nós respiramos, nos movemos, existimos, porque dele vem a vida. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, não vem de dentro da gente, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. A vida é uma dádiva, a vida é um presente, a vida é um favor divino, Deus é o doador. Então, do berço ao túmulo, nós devemos saber aproveitar o intervalo. Para uns 70 anos é o intervalo, para outros 80 anos, para outros bem menos, e para alguns poucos bem mais. Mas não importa se a vida é curta, se a vida é longa, porque o importante não é viver muito ou viver pouco, o importante é viver para a glória de Deus. É entre o berço e o túmulo, aproveitar o intervalo, sendo a pessoa certa, no tempo certo, para fazer o que é certo. E depois, a revista trata sobre o tema, eu me refiro às temáticas para o dia de hoje, para essa terça-feira. Há muitos outros assuntos que os demais preletores discorrerão, mas os temas que estão reservados a mim, além da pós-modernidade, a relativização de tudo, que não é a verdade, são as muitas verdades. Nós temos aqui santificação, jejum e meditação da palavra de Deus. São os temas abordados aqui. E a partir de então, eu vou não me depender muito do texto, mas vocês, graças a Deus, têm a revista e poderão fazer algumas anotações aqui, porque a cada final de uma lição nós temos uma ou duas folhas reservadas para anotações. Existe uma palavra em latim que diz assim: verba volant scripta manent perennis. O que significa isso? Traduzindo, as palavras voam, mas os escritos permanecem. E eu fico muito feliz quando eu vejo que, ao término de cada assunto abordado, a revista dá ao estudante, ao leitor, ao inscrito, ao aluno, essa condição de fazer anotações. E eu vou trabalhar assim com algumas frases e pensamentos cristãos, e eu gostaria que, na medida do possível, vocês fizessem as anotações. E a cada final de uma abordagem, nós temos reservada uma ou duas folhas para anotações. Mas antes, porém, eu quero usar aqui um texto bíblico em Atos, capítulo de número
13. Já que a gente vai falar de oração e jejum, santificação e meditação da palavra. Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre. Elimas, o encantador, são outros assuntos que estão contidos na narrativa. Mas eu quero apenas ler com vocês os versículos 2 e 3 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, ou pondo eles as mãos, os despediram. Leiam comigo, se a sua tradução é igual a mim, os versículos 2 e 3, vamos lá? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A excelência do padrão de vida cristã pode ser observado através da vida da igreja primitiva, através das práticas dos nossos primeiros irmãos, ou seja, os crentes da igreja do primeiro século. Aqui há uma necessidade diagnosticada. A necessidade é instituir novos membros, novos apóstolos no colégio apostólico. E o temor das lideranças, o compromisso das lideranças para com a palavra de Deus, faz com que eles busquem em Deus uma direção, uma orientação. Eles não arbitram, eles não escolhem qualquer um, eles querem saber qual é a vontade de Deus, quem é a pessoa apontada por Deus para ocupar uma tão importante posição. Então, o que as lideranças da igreja primitiva fazem? Eles jejuam e oram. Eles estão em busca de uma direção. Eles não querem errar. Eles não querem arbitrar. Eles não querem colocar alguém no lugar estratégico que não seja exatamente aquela pessoa escolhida por Deus. E hoje, grande parte da crise da igreja evangélica se deve porque há uma crise na liderança evangélica, comprometendo a cabeça, todo o corpo enferma. Então, há uma necessidade de se ter representantes de Deus que tenham as qualidades requeridas pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tem que ser marido de uma só mulher, ter os seus filhos sob sujeição,
A palavra de Deus diz que não pode ser beberrão. A palavra cobra do candidato seriedade, que seja alguém irrepreensível, de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Então tem que ter critérios, normas, padrão de conduta, um bom porte em Cristo. Não pode haver banalização das exigências cristãs. E mesmo Barnabé e Saulo, apresentando qualidades, apresentando competência, capacidade, os apóstolos não estavam confiados no talento, na habilidade daqueles dois grandes homens, Barnabé e Saulo, que posteriormente passou a se chamar Paulo. Diz aqui o texto, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, eles disseram assim: há uma necessidade da gente levantar novos apóstolos, novas lideranças, mas vamos jejuar para Deus nos dar direção e apontar as pessoas certas, porque há necessidade de ser a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, para fazer o que é certo, do modo certo. E as lideranças não querem errar, não querem oferecer ao colégio apostólico, não querem oferecer à igreja qualquer um. Então, eles jejuam. E quando eles jejuam, diz o texto, disse o Espírito Santo, o jejum cria um ambiente propício para o Espírito Santo falar. Às vezes você está reclamando do silêncio de Deus, mas a sua alma precisa se conectar com Deus para você ouvir o que Ele tem a dizer. E às vezes a oração tem que ser, digamos, acompanhada do jejum. E ambos, oração e o jejum, trarão o quebrantamento necessário para te tornar susceptível à voz do Espírito. E tendo jejuado, disse: Deus está esperando quebrantamento, busca por intimidade. Precisamos ter uma intimidade maior para que possamos captar a voz, porque o mundo produz muitos ruídos, a vida produz muito barulho, muito decibéis, e se a gente não estiver conectado com Deus, muito do que Deus está falando não está sendo captado. Não é que Deus não esteja falando, às vezes é a nossa Bíblia que está fechada. Não é que Deus não esteja falando, é que a nossa vida de oração está muito empobrecida, e a gente precisa aprofundar as nossas raízes, a gente precisa estreitar a nossa comunhão com Deus, para que possamos captar, em meio a tantos barulhos e ruídos, a voz do Espírito. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, eles ofereceram ao Espírito Santo um ambiente propício para que o Espírito pudesse se expressar e revelar a sua vontade. E o que o Espírito Santo diz? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deu direção, apontou a pessoa. Talvez a liderança estivesse em dúvida, ou talvez tivesse em mente um outro candidato, ou outros candidatos, mas o Espírito foi diretivo. O Espírito, ele foi claro, deu clareza de
pensamento. E é isso que a gente precisa, clareza de mente, ter a direção, saber aonde a gente tem que pôr os pés, em que caminho a gente deve trilhar. E para a gente andar no Espírito, a gente precisa resgatar a esquecida e tão desprezada prática do jejum. E jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me para mim, para a obra que eu tenho chamado Barnabé e Saulo. Você quer ouvir Deus falar? Você quer direção de Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta por detrás de ti, dobre os seus joelhos, converse mais com Deus, ore mais a Deus. E se o Espírito te estimular, jejue, jejue, jejue. Você estará criando um ambiente propício para o Espírito Santo falar. Disse o Espírito Santo, depois que eles haviam jejuado, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí o versículo 2 diz assim: então, jejuando e orando, os verbos estão no gerúndio, que traz a ideia de continuidade, que é algo que não pode ser dissociado ou divorciado da vida cristã. Não me responda, é uma pergunta retórica que te leva à reflexão, não necessariamente te obriga a ter que me responder. Você fale consigo mesmo: quanto tempo faz que você não jejua? Vou mudar a forma da pergunta. Você não jejua há quanto tempo? E diz aqui o texto: e pondo eles as mãos, os despediram, ordenaram, consagraram, certos de que estavam nomeando, ungindo os homens certos no tempo certo, para fazer o que é certo do modo certo. E deixa eu contar aqui uma experiência para vocês. Eu era dirigente de uma congregação na minha terra natal, no maior bairro em termos demográficos do Brasil, Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem Campo Grande, capital do Mato Grosso, que é uma cidade. Eu estou me referindo a um bairro, hoje 360 mil habitantes, mas é um bairro, apenas um bairro. A grande maioria esmagadora das cidades brasileiras não tem 360 mil habitantes. Algumas passam esse número, superam estratosfericamente. E eu nasci nesse bairro e me tornei pastor aos 20 anos de idade. Na verdade, faltavam 2 meses para eu completar 20 anos. Sempre fui muito afeita à vida de oração, ao jejum, à meditação da palavra. Então, saí de uma igreja menor e fui para uma igreja no bairro vizinho, no subbairro do bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E depois eu fui levado à categoria de pastor-presidente em 2004. E assumi uma igreja em crise, numa cidade
uma cidade próxima da capital, e uma igreja em que o pastor se envolveu sexualmente com várias irmãs. Não era apenas boatos, como acontece em muitos casos, eram fatos. O pastor havia se envolvido com agiotagem, tanto é que no dia da posse ele nem pôde ir. Eu recebi a igreja, não da mão do pastor que estava saindo, mas da junta conciliadora daquele estado, porque os agiotas estavam lá para matá-lo. Ele fugiu para um outro estado, o estado dele de origem, lá para o Nordeste, e eu assumi aquela igreja grande, bem antes das crises, tinha 400 membros. Quando ela passou para minhas mãos, tinha apenas 42, 10% da membresia. Dos 42, 30 estavam revoltados, parecia que queriam comer o fígado do pastor, mas o pastor desapareceu. Aí veio um novo pastor que eles não conheciam, eles olhavam para mim como se estivessem olhando para o desafeto. E dos 42, 12 pessoas amenas, bondosas, que se colocaram ao meu lado para me ajudar. E 30 arredias, eu percebi que a coisa estava feia. Os poucos irmãos tinham vergonha de visitarem outras igrejas. Quando eu perguntar de que igreja você é, aquela igreja da qual eles faziam parte se tornou sinônimo de vergonha, ficou estigmatizada, porque na credencial tinha lá o nome daquele dito cujo, que presidiu sobre eles. Foi um escândalo. O poder público, muitos vizinhos não cristãos, o pastor também havia pedido dinheiro emprestado e havia lesado gente até que não era crente. Então ficou um lugar inabitável. E eu então fui indicado para assumir aquela igreja. Sempre me dediquei a um tripé pastoral: pregação, ensino e aconselhamento. Foi quando eu cheguei lá. E eu comecei então a pregar, ensinar e receber as poucas pessoas no gabinete pastoral, para que elas se desabafassem, abrissem o coração. Um ano depois, eu fiz um balanço dos pós e dos contras. Estou há um ano, penso que a minha estada durante esses 365 dias tenha resultado em batismos, em maior frequência, em adesão de novos membros vindos de outras igrejas, o caixa da igreja. E para minha tristeza, não houve na sede, por parte da sede, um candidato. Os candidatos eram das congregações e não da sede. O caixa era o mesmo e tudo era o mesmo. Os 42 estavam lá, membros, quando eu cheguei. Um ano depois, os 42, os mesmos 42. E eu continuei pregando, continuei ensinando e fazendo gabinete pastoral. E depois de um ano, quando eu fiz aquela análise sobre crescimento da igreja, eu me frustrei bastante. E estava disposto a continuar pregando, ensinando e fazendo gabinete pastoral. Nesse interregno, desde que quando nós chegamos, nós conhecemos uma senhora idosa chamada Zeni Bulé, de 78 anos de idade. Uma senhora negra, deficiente visual
e com algumas dificuldades de locomoção. Seu lado direito puxava bastante, tanto a perna como a mão. E nós nos identificamos muito com aquela senhora, eu, minha esposa e os meus filhos, hoje adultos, na época criança, e nós ficamos tão conectados àquela senhora, e ela se aproximou tanto de nós, e frequentava tanto a nossa casa, e por ser uma casa muito grande, e ter um quarto, a gente franqueou aquele quarto, caso ela quisesse passar quantas noites. Ela tinha patrimônio, sua casa, filhos, mas ela ficava tanto tempo, e a gente ficava até de noite, e a gente nunca pressionava para ela ir embora, fazia ela se sentir em casa, e ela assim se sentia. E um dia ela perguntou se podia morar mesmo com a gente, tendo casa na mesma cidade, muitos filhos e pessoas de bem, e acolhemos aquela senhora, e tratávamos como se fosse a minha mãe, a minha esposa como se ela fosse mãe dela, e os meus filhos a chamava de vó. E aquela mulher é muito afeita a jejum e oração, e eu ficava trancado na minha biblioteca, no meio dos meus livros, fazendo um artigo, era colunista de um jornal. Eu estava fazendo os meus livros, sou autor de 14 livros, escrevendo, sou jornalista profissional, e a minha vida sempre foi dedicada também à escrita. E um dia, à porta da biblioteca, alguém bateu. Eu disse, minha esposa não precisa bater, ela pode entrar, meus filhos também, não precisa nem pedir licença. E a irmã Zeni, a gente tem um respeito, um carinho, a gente já avisou também que pode entrar, por educação, né? Eu disse, quem é? Aquela voz cansada, Zeni. Eu falei, entra, irmã Zeni. Ela entrou, minha cadeira era giratória, tinha uma cama na biblioteca, quando eu estava muito exausto durante as madrugadas, nas minhas elucubrações, meditações noturnas, eu me deitava ali às vezes, aí eu, senta-se, ela sentou-se na cama, eu dirigi com aquela cadeira de rodinha. O que lhe traz? Ela disse assim, eu tive uma revelação com o senhor. Falei, é mesmo, Mazeni? Pode me contar? Sim, Deus mandou aqui para te contar a revelação. Eu sonhei que eu estava adentrando a um palácio, e tinha uma recâmara, ou seja, um quarto, né, de um califa, de um sultão, de um rei muçulmano. Parecia, pelas características do palácio. E eu fiz no sonho o que eu acabei de fazer aqui, bati a porta. No sonho, o senhor estava no quarto e diz, entra, irmã Zeni. Já sabia até quem eu era. Eu entrei, me aproximei do senhor, o senhor estava numa cama, deitado, uma cama de marfim, muitas almofadas de seda, havia tapetes persas, havia cortinas muito bonitas, era um ambiente muito sofisticado, palaciano. O senhor é grande, o senhor tem um corpo anzil, mas a cama não precisava ser tão grande. Era tão grande que o senhor ficava minúsculo. E o senhor, toda hora, bocejava, apresentando assim muito cansaço, ou até mesmo preguiça. E eu estava com meu braço direito todo carcomido de lepra, e minava água e sangue, e em muitos lugares mostrava os ossos. Eu me dirigi até o senhor e disse, pastor Alex, olha como é que eu estou. O meu braço está carcomido de lepra, minando água e sangue, e dá para ver parte dos ossos. E eu relativizava, em meio aos bocejos, dizia assim, ó, irmã Zeni, não se preocupa não, com o tempo isso se cura. É assim mesmo, com o tempo, mais dias, menos dias, isso vai fechar, vai cicatrizar. E ela dizia, não, pastor Alex, Deus me trouxe aqui para dizer que a minha cura depende do teu cuidado, depende da sua assistência,
depende do seu pastoreio. E ela falou isto, e eu disse mais alguma coisa. Ela disse, não me lembro se há alguma outra coisa, mas se me vier à mente, eu venho aqui para te contar. Ela se despediu, foi para o interior da minha casa, não foi embora. Normalmente ela ficava lá. E quando ela fechou a porta, o Espírito Santo disse assim para mim: a irmã Zeni representa a igreja em que eu coloquei você para pastorear. O braço carcomido de lepra é a história da igreja, de pecado, de abandono à palavra, abandono do meu temor. A igreja está se deteriorando, está se definhando, está morrendo. A igreja está leprosa. Ossos à mostra, o braço carcomido. O braço é a atividade, é a realização, são os feitos. Essa igreja se tornou irrelevante, ela já não faz mais nada, ela não tem mais relevância, ela não salga, ela já não trabalha, porque o braço, símbolo do trabalho, está sendo carcomido. E você é esse rei califa, esse Sudão, que só quer cama, luxo, conforto, requinte, comer bem e ficar em repouso. E eu comecei a chorar, fui tomado assim por uma convicção de que eu era um pastor relapso, de que eu precisava voltar a ser aquele pastor quando era de uma comunidade, de um bairro carente, em que eu vivia de joelhos, em que eu jejuava e o Espírito Santo falava, e tinha membros para poder levar a sede quando eu era dirigente de congregação, aquele crescimento, batismo com o Espírito Santo. E agora vivendo nababescamente, não queria mais sair da zona de conforto e me dirigir para a zona de esforço. Quando eu estava refletindo, o Espírito Santo falando e eu chorando, a maçaneta abre, se movimenta, a porta se abre e a irmã Zeni Bulé, ela disse: sou eu aqui de novo, pastor. O Espírito Santo falou comigo para voltar, porque eu tinha me esquecido outra parte da revelação. E tem outra parte? Tem. Então se sente. Aí ela se sentou e com aquela voz fraquinha disse assim: Deus disse, pastor, que eu represento a igreja e que o meu braço carcomido de lepra revela o estado moral e espiritual da igreja que ele lhe confiou. O Senhor bocejando, o Senhor está fazendo vistas grossas a problemas tão graves, porque é de muita responsabilidade, e o Senhor não quer essa responsabilidade. E Deus falou comigo, pastor, algo que eu acho que o Senhor deveria fazer da sua vida um lema. E o que Deus falou com a senhora irmã Zeni, Deus disse assim: diga para o meu servo Alex Cardoso, pouca cama, pouco prato e muita sola de sapato. Falei: como é que é, irmã Zeni Bulé? Pouca cama, pouco prato e muita sola de sapato. Diga comigo: pouca cama, pouco prato, muita sola de sapato. Eu disse: mas Zeni, a senhora é filósofa, é? Não, não sou não. Mas o que significa pouca cama, pouco prato, muita sola de sapato? Eu disse: pouca cama é que o senhor está dormindo além da conta. Para a reposição das energias, um ser humano precisa dormir entre 7 e 8 horas. O senhor está dormindo muito, pastor. O senhor precisa acordar. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu já comecei a perceber que não era só o nosso carinho por ela e o carinho dela por nós, que ela estava ali para ser boca de Deus, para mudar, para revolucionar a minha vida e o meu pastorado. E eu disse: e pouco prato?
E ela me perguntou, pastor, quanto tempo faz em que foi a última vez que o senhor jejuou? E eu fiquei matematicamente tentando me reportar. Fazia tanto tempo que eu não soube dizer. Ela disse assim, o senhor precisa resgatar a esquecida prática do jejum. Pouco prato, o senhor precisa comer menos. O senhor precisa voltar às suas origens. O senhor precisa buscar quebrantamento. O senhor precisa dizer para o teu estômago, estômago, você não é o meu Deus. Você não me controla. E eu apanhando. E ela disse, e muita sola de sapato. O senhor entra no carro, vai ao shopping. Entra no carro, vai para a tua casa, vai para a igreja. E esta igreja perdeu 90% dos seus membros. E está pensando que eles vão voltar, se o senhor não for atrás, não gastar sola de sapato. Não adianta o senhor colocar A e B, uma comissão de visita. Nada substitui a presença do pastor. O senhor precisa gastar a sola do seu sapato. Seu sapato pode ser antigo, mas só anda de carro. Não caminha, a sola está intacta, está nova. O senhor precisa gastar sola de sapato. O senhor precisa visitar. O senhor precisa ir fazer visita, pegar o endereço, telefonar, perguntar se pode receber o senhor. Ou é mesmo de surpresa, se puder atender, amém. Deus vai preparar tudo. O senhor precisa ser ativo. Eu falei, tudo bem, irmã Zeni. Aí, meus irmãos, ela disse, pastor, já se passou um tempo e o senhor não está fazendo o que a gente combinou, o que a gente conversou. Pouca cama, pouco prato, muita sola de sapato. Eu falei, irmã Zeni, se isso fará a igreja crescer, ela disse, vai crescer. Não só quantitativa, mas qualitativamente. Porque há igrejas que crescem, há outras que incham, ainda outras que engordam, ficam obesas. Todas aumentam de tamanho, mas só a que cresce é saudável. Porque inchaço e obesidade não é saúde, mas o crescimento, esse sim, é saudável. Tem igreja que cresce quantitativamente, mas não cresce qualitativamente. Cresce no oba-oba, nos modismos, campanhas de prosperidade. Mas lá não se fala a verdade. Lá todo mundo foge da oração. Não existe crescimento qualitativo, crescimento com qualidade, se não há pregação, meditação na palavra, oração, jejum. Aí ela disse assim, pastor Alex, Deus falou comigo para o senhor fazer um culto matutino todos os dias, na sede. Como assim culto matutino? Sim, culto bem pela manhã. Que horário, irmã Zeni? Entre 6 às 7. O povo que estiver saindo para estudar, saindo para trabalhar, passa lá, dobra o joelho, se puder orar o tempo integral ou parte do tempo, tudo bem, mas passou pela igreja. O senhor reserve um tempinho no final para uma exposição da Bíblia, já que o senhor é tão afeito ao ministério do ensino e da pregação. E outra coisa, pastor, o senhor esteja lá, seja o primeiro a chegar. Quando o primeiro chegar, depois do senhor, vai ver que o pastor já está de joelhos dobrados, e o senhor vai
inspirar a vida dos outros. Aí eu comecei a orar: Deus, eu vou fazer esse culto matutino, mas o Senhor me apresente uma pessoa responsável para poder liderar o culto de oração matutina. E eu comecei. Aí me passou na cabeça uma irmã, faleceu agora, há poucos meses, aos 70 anos de idade, missionária Rebeca, esposa do pastor Mestírio. Falei: irmã Rebeca, aquela mulher canela de fogo, aquela mulher é reteté de Jeová. Oração, ela gosta de oração, vou colocar. E Deus disse assim: não aprovo. Aí eu falei: o pastor Mestírio, o esposo também, um homem de oração, não aprovo. E eu disse: então, o presbítero Tirso. Aí Deus disse: não aprovo. Missionária Rafaela, uma mulher de oração, não aprovo. Eu já te disse a pessoa que vai liderar o culto de oração. Mas quem, Senhor? Você. Tu quer colocar alguém para quê? Para ficar na cama? É você o dirigente da oração matutina. Eu falei: amém. Cheguei lá num domingo, falei: irmãos, Deus tem falado conosco para a gente implantar um culto de oração matutina de 6 às 7 da manhã. É um horário assim, talvez difícil. Eu tinha dito até para a irmã Zeni: irmã Zeni, quem é que vai vir numa oração 6 horas da manhã? Ela falou: institua o trabalho de oração e você vai ver. Faça a tua parte que o Espírito Santo vai se encarregar de trazer o povo. No primeiro dia inaugural, eu estou lá às 6 da manhã e estou orando. Quando eu passei para o outro orar, eu olhei assim, eu falei: meu Deus, 55 pessoas, 6 horas da manhã, ajoelhados na igreja, orando. Às vezes tinha menos, mas a média era 55 pessoas. E Deus começou a falar. Gente de outras igrejas começou a conhecer o trabalho matutino de oração e começou a visitar, a cooperar com aquele trabalho. E de repente eu sentia que a pregação estava mais ungida, acalorada, os ensinamentos estavam tocando ao coração. No gabinete pastoral, aquelas pessoas blindadas, mal-humoradas, fechadas, estavam sendo quebrantadas, derramando lágrimas, fazendo confissões. E logo depois fizemos o primeiro batismo. A sede tinha vários candidatos, mais do que as congregações haviam enviado, e as finanças, e começou a entrar dinheiro, e dizimistas, e ofertantes, e vem gente de tudo que é lugar, da igreja congregacional, da igreja batista, metodista, da igreja do evangelho quadrangular, e gente do espiritismo, do catolicismo, aceitando a Jesus, e sendo levadas ao batismo. E a gente começou a fazer rampa, novo gabinete pastoral. Fiz uma sala chique para a pastora Vaninha, a minha esposa Idevânia, eu chamo de Vaninha. E a gente começou a melhorar o templo, e a gente começou a ver o crescimento, porque eu abracei a filosofia da missionária Zeni Bulé: pouca cama, pouco prato e muita sola de sapato. Havendo jejuado e orado, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a falar. Já não era mais Alex Cardoso, era o Espírito Santo. Eu me lembro, meus irmãos, enquanto eu estava ainda resistindo à voz do Espírito Santo, pastor Alex, desde que nós conversamos sobre pouca cama, pouco prato, muita sola de sapato,
E desde que conversamos sobre o trabalho de oração, o culto matutino, o senhor ainda não tomou nenhuma medida nesse sentido. Por quê? Eu falei, não, no tempo certo, no tempo certo. Nesse interregno em que eu estava relutando contra a voz do Espírito Santo, uma senhora que havia sido uma chefe de jornalismo num dos mais conhecidos jornais de Porto Alegre e que havia se mudado para a cidade onde eu pastoreava. Ela era católica apostólica romana, os filhos, todos de origem católica. Eu a conheci, ela tinha perdido o marido, estava bastante deprimida, tinha um filho que estava envolvido com alcoolismo, já tinha passado por 2 casamentos frustrados, e era uma família de intelectuais. Tinha um genro que era doutor em sociologia, uma filha que era mestre em sociologia, um outro filho que era formado em história e tinha pós-graduação nesse ramo da ciência, a nora que era formada em letras. Era uma família com todo mundo com nível superior. E essa jornalista, uma senhora de idade, ela também tinha um conhecimento na área da psicologia. E um dia ela me pediu, pastor, vai lá fazer uma oração na minha casa. E pelo comportamento estranho daquela senhora de idade, de cor clara, eu senti que tinha alguma coisa espiritual. E eu fiquei meio assim, porque quem não ora, quem não jejua, quando vê assim as expressões digitais de Satanás, fica fazendo corpo mole, porque não tem autoridade, não tem poder. O jejum e a oração dão autoridade e poder. Aí, ela insistindo, quando é que o senhor vai lá? Quando é que o senhor vai lá? Falei, meu Deus, essa mulher está meio estranha. Às vezes ela está assim, meio estranha. Aí eu telefonei, pastor Camilo Mangueira Figueiredo, meu amigo desde a adolescência. Imagina num pastor que tem dom de profecia, discernimento de espírito, tem dom de variedade de língua, interpretação de língua, tem dons miraculosos como de maravilhas. É um homem que tem o dom da palavra da ciência e da sabedoria, tem quase todos os dons espirituais, e é afeito a oração, a jejum, e Deus usava e usa até hoje muito o pastor Camilo. E eu disse, pastor Camilo, eu quero fazer uma visita, mas estou sentindo que tem uma opressão espiritual, e eu não quero ir lá sozinho não. E eu também não queria levar os meus obreiros para não passar vergonha perante os meus obreiros. Olha que situação onde esse pastor, que tem cara de Timaia, chegou. Aí, irmãos, ele falou assim, pode ser tal dia? Eu falei, eu vou combinar com a senhora lá. Telefonei para aquela senhora amável, uma mulher cordata, fina, intelectual, muito educada. Aí eu disse, irmã fulana de tal, pode ser tal dia? Pode ser sim. Marcamos dia e horário. Ele veio lá da capital do Rio para a cidade de Itaguaí, onde eu era pastor. Quero me furtar de alguns nomes para não desmerecer quem quer que seja. Aí ele veio, deixou o carro dele na minha casa, eu levei ele até lá para fazer a oração. Aí ela nos recebeu na sala e ela disse assim, o senhor aceita uma água para o meu amigo? Ele disse, não. O senhor aceita uma água, pastor Alex? Eu disse, sim, aceito. Aí ela foi buscar. Aí o meu amigo disse, rapaz, tu não está vendo que ela está com demônio? E você pede para o demônio trazer água para você? Eu falei, que demônio, pastor Camilo? Já fiquei preocupado. E esse homem aí vai fazer besteira. Está vendo demônio? A mulher é doce, fina, gentil. E ele disse assim,
É demônio, rapaz. Tu não está vendo? Eu estou vendo demônio. Eu falei, está vendo demônio, irmão? Eu já está meio perturbado com esse negócio de monte, vigília, muita oração. Está ficando perigoso, pastor Camilo. Ele falou, você não está vendo não, rapaz? Porque você não ora. Eu falei, não é isso não. Tu está vendo muita coisa para o meu gosto. Aí ela veio com 2 copos e uma vasilha de água, me serviu, deu para ele, não quer não. Olhava assim para mim e falou assim, eu vou aceitar água de demônio? Aí a irmã começou a conversar, né, sobre psicologia, a gente começou a falar de Lacan, Rollo May, a gente começou a falar de Carl Gustav Jung, e Freud, e não sei o quê, e mais não sei o que tem lá, os pilares da psicologia, e a gente começou a falar, e o Camilo de cara feia, olhando para ela de cara feia para mim, falou, rapaz, está estudando psicologia com demônio? Falei, para com esse negócio de demônio, pastor Camilo. Quando ela ia, vou buscar um cafezinho, o senhor quer? Não, mas eu queria, porque ele estava de jejum e eu não. Ele rejeitava tudo, e eu mandava para dentro. Olha o tamanho que eu fiquei, castigo de Deus. Você era assim, mas está ficando bonito, hein? Cada vez que eu chego aqui, pastor. Aí o que aconteceu? Uma hora a gente conversando, né? Falando lá sobre os assuntos psicológicos, psiquiátricos, o pastor Camilo botou o dedo, eu estou te vendo, demônio, na cara da mulher. A mulher olhando, eu estou te vendo, está pensando, está se escondendo, mas eu estou te vendo, saia dela. Aí ela botou a mão para trás, caiu de joelho, dando gargalhada. Eu disse, meu Deus, eu preciso orar. Eu preciso jejuar. O jejum e a oração te dá discernimento. Faz você enxergar além do óbvio. Aí o Espírito Santo disse assim, tu está esperando o quê? Para ouvir os conselhos da minha serva Zeni Bulé. Falei, Senhor, saindo dessa casa, eu vou orar, vou jejuar e vou fazer aquela igreja vestir a camisa da oração e a camisa do jejum. Oh, meu irmão, quando você começa a orar e jejuar, você tem sonhos reveladores. Te abre o portal divino. Você ganha percepção. Você se torna uma pessoa sensível. Você se conecta ao céu. O espírito maligno não te engana. Não te passa a perna. A gente precisa orar. A gente precisa jejuar. Então a minha vida, o meu pastoreio, foram ricamente abençoados por meio dos conselhos da irmã Zeni Bulé. A irmã Zeni Bulé está viva, graças a Deus, com 92 anos. É isso, Júnior? 92 anos. Anda com dificuldade, enxerga pouco, e que Deus dê vida longa à irmã Zeni Bulé. A irmã que me disse pouca cama, pouco prato e muita sola de sapato. Vocês podem aplaudir a Jesus? A oração é o marca-passo da igreja. Quando o coração está batendo lento, ou quando o coração sofre interrupções e para de bater, o marca-passo entra em cena. Obrigado. O marca-passo, vou pegar aqui o meu clipe.
o marca-passo aciona e faz com que o coração ele volte à frequência, aos batimentos cardíacos normais. A oração é um marca-passo da igreja. Tem muitos membros e obreiros que o coração está batendo fraco. Ou já interrompeu os batimentos. Se não tiver o marca-passo, tu vai morrer. Vai sucumbir. A oração é um marca-passo da igreja. Bateu lento, o marca-passo entra em cena. Ele é acionado. Parou de bater, o marca-passo. A igreja não pode abrir mão da oração. Diga comigo, a oração dos outros não te livra da responsabilidade de orar. Tem crente que não ora não. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim. É bom receber oração. É bom saber que tem gente orando por nós. Mas a oração dos outros não te livra da responsabilidade de orar. Ore quando você tiver vontade. Ore quando você não tiver vontade. Ore até você ter vontade de orar. Abandone o teu quarto de oração e sua vida entrará em declínio. Se formos fracos em nossa vida de oração, seremos fracos em todas as outras áreas da vida. Diga comigo, relacionamento com Deus é o relacionamento mais importante que você tem. E como está a tua vida de oração? Como está o teu relacionamento com Deus? Charles Haddon Spurgeon, nascido em 1834, morto em 1897. Príncipe dos pregadores, pastor batista inglês, Charles Haddon Spurgeon. Ele diz assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. E ele responde: é mais importante falar com Deus do que falar de Deus. Tem muita gente que tem até um chamado para falar de Deus, é um pregador, tem uma boa oratória, mas falar com Deus é mais importante do que falar de Deus. E quando o pregador assume a tribuna para falar de Deus, tendo antes estado falando com Deus, a gente sabe, porque a gente sente, a gente percebe que aquele que está falando de Deus conosco, antes de se dirigir para o público, já esteve falando com Deus. Falar com Deus é mais importante do que falar de Deus. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Deus sempre abre caminhos para homens e mulheres de oração. Se a porta está fechada, se há um bloqueio, um impedimento, um impeditivo, ore, 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 porque Deus sempre abre caminho para homens
e mulheres de oração. A oração é o fôlego do verdadeiro cristianismo. Diga comigo, a oração é o fôlego do verdadeiro cristianismo. A oração é o oxigênio da alma. O falso cristianismo não leva a sério a vida de oração. Se o teu cristianismo é verdadeiro, você ora, você busca, você percebe a necessidade de falar com Deus. O falso cristianismo não leva a sério a vida de oração. Sempre que Deus deseja realizar algo estrondoso, Ele leva o seu povo a orar. Deus quer levar vocês a um nível mais profundo. Deus quer levar essa igreja a algo novo. Deus quer fazer algo inusitado, extraordinário, miraculoso. E sempre que Deus quer fazer algo estrondoso, Ele leva o seu povo a orar. Ore quando você tiver vontade. Ore quando você não tiver vontade. Ore até você ter vontade de orar. Ore, ore, ore. Dobre os joelhos e ore até você e Deus serem amigos íntimos. Dobre os joelhos e ore. Dobre os joelhos e ore até você e Deus serem amigos íntimos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Você vai ouvir muito mais a voz de Deus quando estiver orando e jejuando. Não vai mais se queixar que Deus está em silêncio. Fique atento aos sinais. Deus vai começar a falar através de diversas formas, diversos meios. Você vai estar susceptível à sua voz, sensível à sua voz. Estamos precisando voltar ao primeiro amor. Oh, como precisamos, irmãos. Então, jejuando e orando, os apóstolos, estando orando e jejuando, puseram as mãos sobre Paulo, sobre Barnabé, sobre Paulo, e os despediram. Acertaram. Bill Hybels, pastor norte-americano da Willow Creek Churchill, lá nos Estados Unidos, numa igreja muito dinâmica e efervescente. Ele diz que para fazer parte da sua equipe de liderança, o pretendente, o candidato tem que ter 3 Cs: ser de caráter, ser de competência e ser de combinação. Ter caráter é a coisa mais imprescindível. Barnabé e Paulo
tinha esse primeiro C de caráter. Eram homens competentes, tinham o segundo C. Eram homens flexíveis, coerentes, tinham combinação. Mas essas três coisas, embora sejam muito importantes, elas não são suficientes se aquele que aspira o episcopado, se aquele que aspira o ministério, se aquele que alcançou o ministério não tiver afinidade com o Espírito Santo, não se revestir das armas da luz, das armaduras de Deus, porque Satanás, irmãos, não respeita diplomas, Satanás não respeita anel, Satanás respeita a unção. Seja no púlpito ou em qualquer outro lugar, instrução não é substituta da unção. Está faltando oração. Talvez você tenha a informação, mas a informação sozinha não vai te levar a lugar algum. Satanás não respeita bacharel, mestre, doutor. Satanás teme aquele que ora. Satanás teme aquele que fala continuamente, diariamente com Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, curva as vossas cabeças. Espírito Santo, os apóstolos no primeiro século criaram um ambiente propício para o Senhor falar. Havendo orado e jejuado, disse o Espírito Santo: levanta homens e mulheres, desperta homens e mulheres, começa a avivar, joga por terra toda resistência maligna, quebra todas as correntes e algemas, obstáculos, vai jogando por terra. Sopra o Espírito Santo sobre esta igreja, sopra o Espírito Santo sobre este povo. Visita, Senhor, os teus servos e servas. Tua palavra diz: não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Sua palavra nos recomenda buscarmos os dons, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de discernimento de espíritos, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de revelações, o único dom que está no plural, os dons de curar, o dom de maravilhas. Começa a capacitar, despertar, ungir, treinar, preparar a tua igreja, o teu povo neste lugar. Sopra, Espírito Santo, sobre o campo da Assembleia de Deus de Capão Bonito. Sopra o Espírito Santo sobre os obreiros, sobre os pastores, sobre o ministério, sobre a membresia,
sobre as crianças, sopra o Espírito Santo sobre os pré-adolescentes, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os anciãos. Sopra, Espírito Santo, vai entregando os ferramentais, vai entregando os dons, os talentos, treinando e dando habilidade, capacidade, potencialidade. Sopra, Espírito Santo, sobre este lugar. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Você pode aplaudir a Jesus. Com a permissão do nosso pastor, os meus livros estão esgotados, mas eu tenho apenas um que eu acredito que seja uma leitura imprescindível. É um livro de autoconfrontação. Como ser abelha no mundo de moscas, encarando os desafios da autodescoberta. Eu li 2 livros, um de um prêmio Nobel da Guatemala chamado Augusto Monterroso, que escreveu vários livros, e uma obra intitulada A Mosca. E Bill Wilson, que é uma historiadora britânica, publicou uma obra que é um clássico de literatura, intitulado A Colmeia. Bill Wilson apresenta o homem enquanto abelha, e Augusto Monterroso apresenta o homem enquanto mosca. Moral da história: as abelhas trabalham num ambiente limpo, higienizado, chamado colmeia. Elas fabricam mel, que por muitos anos foi o único adoçante no mundo. Depois veio a descoberta da cana-de-açúcar. E do mel tem os seus derivados, que vão de shampoo até xarope. E as abelhas, elas são classificadas de 3 maneiras. A abelha rainha, que é quase o dobro do tamanho da abelha operária e que só se alimenta de geleia real, que simboliza a palavra de Deus. A grande maioria são as abelhas obreiras ou abelhas operárias. São as industriosas, as que realizam, as que trabalham, como diz o próprio nome. E a terceira categoria são os zangões, os machos, que são os reprodutores. As colmeias, elas inspiraram vários arquitetos mundo afora, e podemos aprender muito com as abelhas. Ao contrário das abelhas, as moscas têm predileção por escarro, corpos insepultos, latas de lixos e por fezes. Elas são propagadoras de doenças e enfermidades. Com as suas patas pegajosas, levam doenças e contaminam alimentos e só trazem danos. Não sejamos como as moscas que procuram chagas até em corpos limpos, mas sejamos como as abelhas que procuram belas flores até no meio da lama. Nenhum de nós consegue ser abelha 24 horas por dia. Há dentro de nós o lado mosca, sombrio, que tem prazer com as sujidades, prazer com as coisas ruins, o egoísmo, a soberbia, as coisas ruins que existem na natureza que nós herdamos de Adão. O capítulo 8 ensina você a como subjugar o teu lado mosca, o lado da agressividade, esse lado sombrio. Mark Twain, um dramaturgo inglês e comediante, ou melhor, dramaturgo norte-americano e comediante, que morreu em 1910. A Igreja Assembleia de Deus nasceu 1 ano depois de sua morte. Ele diz que nós todos somos como a lua, temos um lado escuro que não queremos que ninguém veja. E o que é pior, nem nós queremos ver. Tapamos o sol com a peneira.
E este livro te ensina a fazer a mais longa de todas as viagens, que não é para Plutão, Saturno nem Marte, não é para o continente europeu, nem asiático e nem africano, é a viagem para dentro de si mesmo. Autoconhecimento é a palavra-chave dessa literatura. Por isso que o subtítulo diz: encarando os desafios do autoconhecimento. Quando você faz essa viagem, você diz assim: olha, eu não sou tão bom quanto eu havia pensado. É obra de Satanás, é obra-prima de Satanás levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos. Esse livro ensina você a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um ser humano melhor. Esse livro te ajuda a ser mais parecido com Cristo. Esse livro te confronta do começo ao fim. O capítulo 7 é sobre aquelas pessoas que têm muitas dificuldades de abrir mão da mágoa, do ressentimento, do ódio, do rancor. Pessoas que adoecem, pessoas que prejudicam o seu relacionamento com Deus por conta do ressentimento e da mágoa. Ele te ajuda a alcançar essa maturidade, esse nível espiritual em que você vai abrir mão da razão, muitas vezes para ter paz, porque ter paz é melhor do que ter razão. Esse livro vai te ajudar a você crescer na graça e no conhecimento e ser mais perdoador. Eu diria que ele vai te ajudar a alcançar 4 filosofias de vida: amar sempre, perdoar rapidamente, sorrir e fazer os outros sorrir. Custa R$35. Se você puder se autoajudar e me ajudar, investir na tua vida e no meu ministério, está aqui esta obra, Como Ser Abelha no Mundo de Moscas. E este é um livro mais dirigido aos pastores, obreiros, ou mesmo membros, diáconos, mas que aspiram o episcopado ao pastorado. O Pastor Renovado, de Richard Baxter. Eu conheci esse autor em 1987, há 35 anos atrás, quando eu tive acesso a um clássico escrito por ele, intitulado O Pastor Aprovado, da editora Pés. E eu fui impactado, e nesses 35 anos eu li o livro 3 vezes. Agora, recentemente, eu me deparei com o Pastor Renovado. Não sabia que esse livro existia. É um livro editorialmente perfeito, um livro com suas mais de 300 páginas, letras grandes para quem tem dificuldade, como eu tenho agora, sem óculos. Esse livro custa R$39. Se você puder fazer esse investimento, mas não compre para deixar na estante. Compre para lê-los, para crescer na graça e no conhecimento. São amparados na Bíblia, são livros que trazem experiências transformadoras, como algumas das que vocês ouviram aqui hoje, eu falando. Que Deus abençoe a vocês, em desejando, tá bem? Esse, por exemplo, aqui, eu quero dedicar ao casal pastoral, ao meu amigo pastor Eliezer Araújo Barbosa e pastora Kelly, com 2 L's, chique, né? Agora com Y, mais chique ainda. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje é dia 5/7/2022, está aqui o dia que eu estive aqui com vocês na 4ª edição da EBOM.
Deus abençoe. O livro é para vocês. E eu encerro aqui a minha fala.